Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Costa, sou coordenador e instrutor dos cursos de Gastronomia e Cozinha Profissional. E hoje estou trazendo uma aula especial para vocês de cozinha italiana. Então, hoje iremos abordar alguns fatos, alguns pratos, a história um pouco sobre essa questão da culinária italiana, sobre massa, focando bastante em massa fresca, gente. É bem focado nessa área a nossa parte. A gente sabe que a cozinha italiana ela é riquíssima, tanto na parte de massas, de pastas, como na parte de seus molhos. E aí a gente vai estar abrindo para vocês, trazendo para vocês essas massas, um pouco de como funciona isso. E lembrando que sempre é trazido a aula de massa fresca para a sala de aula na prática, ou como aula, ou como mini curso, ou como workshop, trazendo para vocês também a prática disso aqui. Então hoje a gente vai focar em massas e molhos. Essa é a parte de cozinha italiana que eu vou trazer. A gente sabe que a culinária italiana é uma das culinárias mais ricas do mundo. Ela chega a ser equiparada à culinária da França. Então é uma culinária rica de muitos anos aí, de séculos e séculos, de evolução, de modificação, mas também com seus preparos raízes, com seus preparos antigos que se perduram até hoje. Certo, gente? Então, falando sobre a culinária italiana, a gente sabe que tem essa diversidade de pratos. A gente sabe como a Itália é forte em seu sabor, em sua qualidade de alimentos. Certo, gente? Lógico que a sua região, a região de cada estado, de cada província na Itália, ele tem o seu diferencial. Porém, a massa é uma coisa que é nacionalmente na Itália, né, consumida, e internacionalmente chegando aqui no Brasil. A gente sabe que o macarrão não vem da Itália, certo? Não foi criado na Itália, no caso, né? Mas ali ele teve o seu marco, né? Ele entrou para a história e de diferentes formas de ser feito e o seu aprendizado. Então hoje a gente traz um curso bem direcionado para vocês em relação à cozinha italiana, massas e molhos, certo, gente? Então, falando um pouquinho sobre massas e molhos, a história das massas, a gente tem aqui. Alguns falam que as massas chegaram na Itália através de Marco Polo, que trouxe da China. Outro que as massas chegaram à Itália pelas mãos dos árabes, que estiveram na região da Sicília durante a Idade Média. A versão histórica que indica que a massa possui origem árabe é a mais aceita, fundamentada no fato histórico que os árabes introduziram a massa na cultura italiana em meados do século XIX, com meados do século IX, com sua passagem pela Sicília. Os chineses conheciam as massas há muito tempo, existindo referência aos pratos desde o primeiro século depois de Cristo. Na Itália, por sua vez, a primeira citação sobre uma massa surgiu em uma poesia de Jacopone de Todi, no século XIII, que se referia especificamente à lasanha. Então, gente, independente da questão histórica, né, de quem trouxe, de quem realmente descobriu, de quem fez a primeira massa, a gente sabe que a Itália ela domina isso muito bem, certo? E aqui no Brasil, a gente tem muito o costume de comer massa industrializada. A gente tem o costume de recorrer à massa industrializada. Isso não quer dizer que na Itália não se consome, mas a prática da massa fresca é muito maior, bem maior, não se compara aqui ao Brasil. E se todo mundo soubesse como é fácil e simples fazer uma massa fresca, dificilmente compraria. É um pouco trabalhosa em relação à massa industrializada que você pega e vai direto do fogo. Lógico, é um preparo, mas é uma terapia, certo? É uma conexão sua com a comida, certo? Produzir essa massa fresca e a qualidade da massa, o sabor da massa, a mistura da massa com o molho,
certo? Então tudo isso faz a diferença sendo uma massa fresca, gente. Faz muita diferença. E aí, trazendo um pouco essa questão da massa fresca, fala aqui, ó, no Brasil se consome bastante macarrão, na sua maioria industrializado. O consumo de massa fresca, apesar de ser um pouco trabalhosa, mas tem baixo custo e é muito mais saborosa que as massas industrializadas. Para fazer uma massa fresca, só água, farinha de trigo e ovos, quando necessário. Com preferência para as boas farinhas italianas, do tipo 00, que são bem fininhas. Mas as nacionais também funcionam bem. Bem, gente, eu já fiz massa fresca com vários tipos de massa. E a gente sabe, com vários tipos de trigo. E a gente sabe que cada trigo, cada marca de trigo e cada tipo de trigo tem a sua característica. Alguns trigos são mais finos, outros mais grossos, uns mais úmidos, outros mais secos. O que faz a diferença? Porém, a base é um ovo que tem uma característica de tamanho maior, não sendo aquele ovo muito pequeno, para 100 gramas de trigo. E aí você também pode fazer com semolina. A qualidade da massa fica bem melhor. Levando ao processo industrializado, dificilmente você vai conseguir fazer um macarrão industrializado na sua casa. Que é fazer aquele macarrão já durinho que você leva para o fogo e ele cozinha. Você vai fazer ele mole, massa fresca, fácil de levar o seu processo, né? Ao fogão, né? A água fervendo, para você cozinhar. Certo, gente? Mas esse 1 para 1 aí, um ovo para cada 100 gramas, faz com que sua massa fique já perfeita, sem a necessidade do acréscimo de água, de óleo e de outros produtos. Aí a sua massa ela já fica diferenciada. Existem massas que você pode fazer colorida, de cenoura, de beterraba. Existem massas que você pode já adicionar algum tipo de sabor. Existe o trigo integral, que você pode fazer uma massa integral. Então, gente, tudo isso vai fazer diferença. O processo ele pode ser totalmente manual, desde a forma de você abrir essa massa com rolo, né? Ou você fazer ele de uma forma menos artesanal, mas que não tira a característica, é você usando um cilindro, onde você vai poder abrir essa massa e usar alguns cortadores, que geralmente os cilindros já vêm, certo? E vai facilitar a vida de vocês na hora de trabalhar essa massa. Como eu disse para vocês, a qualidade da massa ela vai ser diferente da massa industrializada. E ela vai ter o seu diferencial na hora de você agregar um molho a ela, na hora de você experimentar. Lembrando sempre, gente, que massa é fina, certo? Tem que ter o cuidado se essa massa ficar muito grossa. Porque se você deixar essa massa muito grossa, ela vai cozinhar, mas ela vai ficar sempre dura, vai ficar uma massa muito grossa, muito grosseira. E isso não é legal. Então tenham cuidado, tanto abrindo ela manualmente, certo? Como abrindo ela no cilindro, porque o cilindro tem vários tamanhos que ele pode deixar essa massa, certo? Então, gente, essa é a questão da nossa massa, a massa fresca. A qualidade, sabor, absorção de molho, certo? Tempo de cozimento dessa massa. Geralmente essa massa, depois que a água ferve, né? E essa massa não é necessário você colocar o sal nela antes. O ideal é que você bote o sal na água quando ele estiver fervendo. E ele vai demorar de 8 minutos, em média 8, 10 minutos, para cozinhar essa massa, mais ou menos de al dente para o ponto. Certo? Esse é o ponto geral de uma massa, certo, gente? Não é aquele macarrão muito mole. Eu sei que a gente tem muito costume de comer massa muito mole, muito cozida, geralmente. Mas não é o ideal. O ideal é o dente. Agora fica o seu critério também. Vai do que você gosta. Mas o ideal é essa massa ficar al dente para mole, já ficar bem gostosinha, bem fácil de você comer. Certo, gente? Então, em relação à massa fresca, não esquecer dessa questão do 1 para 1. Certo? Um ovo para 100 gramas. Ah, vou fazer 200. 2 ovos, 300, 3 ovos e assim sucessivamente. Você vai ter uma qualidade de produto, você vai ter uma qualidade e vai alcançar. Se essa sua massa ela ficar muito dura, você pode incluir um pouco de água, tipo botando de uma colher em colher de sopa de água para ajudar. Não é necessário, mas às vezes pode acontecer,
certo, gente? Ou você pode usar o ovo não colocando ele totalmente lá. Você vai dar uma mexidinha e vai colocando aos poucos para que esse ovo seja incorporado e a sua massa ela não fique tão dura. Se ela ficar muito mole, aí você pode colocar mais um pouco de trigo, porque lembra que eu falei sobre a questão da qualidade do trigo, a questão dele ser mais seco, mais fino, mais úmido, mais grosso, faz a diferença na hora de você fazer. Mas geralmente 1 para 1 dá muito bem. Você vai sentir que ela não é uma massa mole como uma massa de pão, como uma massa de pizza, mas ela é uma massa que você consegue trabalhar, certo? Você consegue sovar ela. Se você não está conseguindo sovar, se ela está ficando muito dura, então não coloque. Certo, gente? Então, tenham muito cuidado com isso em relação ao preparo da massa de vocês. E aí, gente, essa massa, ele tem a sua característica, certo? E na culinária italiana, a gente tem assim, aqui as principais delas, né? As principais características. Ali a gente está vendo... aí a gente está vendo alguns tipos de massas e no lado direito você consegue ver o cilindro, certo? Esse cilindro aí, ó, ele tanto abre a massa como ele tem a opção de cortar. Geralmente ele vem com os cortes de talharim e espaguete, certo, gente? Então, composto de 11% de proteína e rico em vitaminas do complexo B, o macarrão também é uma importante fonte de proteína. No entanto, cada composição tem seus ingredientes. Ainda que seja sempre farinha de trigo e ovos, é aquilo que eu lhe falei. Tem receitas de massa fresca que leva óleo, leva água, leva outros produtos que você pode ser utilizado. Mas a sua base sempre vai permanecer trigo e ovos. Então não esqueça desse detalhe importante. Uma massa de macarrão leva trigo e ovos. Se ela vai levar um líquido para mexer no sabor dela ou na cor, lembre que vai ter que aumentar ou diminuir o ovo ou aumentar o trigo, para que tenha um equilíbrio. Então é no sentido mesmo. O processo de misturar a massa, apesar de ter maceiras hoje em dia, de ter batedeira que faz esse processo também, o processo manual ainda lhe traz o aspecto de ser 100% artesanal a sua massa. Então, tocar, colocar a mão na massa, misturar, certo? O processo é bem simples, é uma covinha que você abre e dependendo da quantidade de trigo, você vai quebrando os ovos e colocando dentro dessa covinha ali no meio e depois você vem, ó, com a mão mesmo e vai juntando, até que essa massa ela fique toda unida, certo, gente? Aí você vai trabalhar, sovar essa massa para conseguir liberar o glúten e ter um macarrão bem gostoso, bem macio e pronto para uso. Pronto para o consumo, né, gente? Deixa eu ver aqui. Aqui. Conheça as variedades. Gente, massa italiana. Enquanto a seu formato e característica, as massas podem ser longas, curtas, para sopas ou recheadas. E aí a gente vai ver que com essa mesma massa, a gente consegue fazer uma variedade enorme de tipos de massas diferentes. Por que a gente escolheu, dentro desse curso de culinária italiana, colocar massas e molhos, gente? Porque é muito amplo os tipos de receitas, os tipos de massas, os tipos de recheios, gente, é grande demais. Fora a variedade de molho que você tem para consumir com essas massas. Certo, gente? Então, assim, a massa longa são massas com mais de 10 centímetros de comprimento, como espaguete, bavette, fettuccine, tagliatelle. Gente, dê uma pesquisada depois nessas massas, observe como é que são essas massas. É muito importante acompanhar isso aí. Massas curtas, massas menores que 10 centímetros de comprimento, como coscinglone, fusilli, penne, rigatoni e massas para sopas. Aí você tem a massa longa, a massa curta e massas para sopa. Por quê? Porque massas para sopas você pode usar vários tipos. Eu já vi gente fazer com concha, espaguete, penne, parafuso, talharim, vários tipos de massas. Porém, existem massas que são específicas, direcionadas para sopas.
certo? São massas muito comuns para o preparo de sopas, como argolinha, fideli, conchinha, letrinhas. Essas letras você pode ter um cortador de letra para você ir abre a sua massa, vai com o cortador e você vai cortando as letrinhas. E essas letras você cozinha na sua sopa e deixa ela mais legal para a criança. E lembra que colocar cor nessa massa vai fazer com que as crianças brinquem, colorido, tudinho, e comece a comer uma coisa mais nutritiva, mais forte e indicada também. Então isso é uma dica legal para você que tem filho, para você que tem criança, que é mais fácil de você trabalhar também em relação a isso. E aí as massas recheadas ou outras pastas, a gente tem geralmente recheadas com outros formatos, como capelete, ravioli, cannelloni, rondelli, aí tem rotolone, tem vários outros tipos de massas que vocês podem fazer, rechear e servir com o molho. Então, ela passa a ser, geralmente, massa e molho é o prato completo para você já servir. Então, ele não precisa de outros ingredientes para compor aquele prato, de outros preparos para compor aquele prato. Somente a massa, o molho, e dependendo do tipo de molho, que tem molho que já vem com proteína, tem massa que já vem com proteína no recheio, então tudo isso já deixa o seu prato mais completo para comer. Eu sei que aqui no Brasil a gente tem o costume de colocar a massa acompanhando o feijão, o arroz, porém a massa tradicionalmente ela é feita para se comer só, certo, gente? Como um prato principal de massas. Ravioli, dá para fazer ravioli com carne, com charque, com queijo, né? Provolone, parmesão, gorgonzola, dá para fazer com infinidade de tipos de queijo, brie, dá para fazer esse ravioli recheado, frango, dá para você rechear bem ele e daí você adicionar um molho e aí que combine, porque tem que ser uma combinação entre massa, recheio e molho. Então tem que estar ali, ó, tudo interligado. É muito complicado você trabalhar com o molho de queijo forte, o recheio de queijo forte. Vai ter um choque ali, ó. Ou se você quer que a sua massa ela seja a estrela do prato, aí você coloca um molho muito forte e ela cobre tanto a massa e o recheio que você não consegue sentir o gosto, o sabor do recheio e apurar, né, aquela massa. Então, tenham muito cuidado com isso. São dicas importantes. Então pesquisem, dêem uma observada nos tipos de massa, principalmente aquelas que são recheadas com queijos e com molhos que levam queijo, porque pode ter o choque, gorgonzola, parmesão, provolone, queijo do reino, são queijos fortes que têm um encontro muito grande ali em relação ao sabor. E isso pode trazer para vocês uma sensação de que só tem aquilo no prato. Então tenham muito cuidado nessa hora, gente. E aí a gente entra agora falando um pouquinho sobre molhos e suas variedades, né, gente? Gente, molhos são parceiros inseparáveis das massas, seja ela fresca ou industrializada. Lembra que eu falei que aqui no Brasil a gente tem muito costume de comer industrializada, certo? Mas aí a gente também tem que ter cuidado, que hoje você vai no mercado, você vê vários tipos de molhos prontos. Tem molho branco, né? Aí a gente fala de demi-glace, bechamel, que são molhos mães, molho de tomate. Mas existem molhos hoje industrializados que você compra no mercado e pode utilizar, mas fica muito melhor você fazer no seu próprio molho. Dá uma diferença muito grande, gente. Então, quando a gente fala isso, a gente fala de uma qualidade de sabor, de você testar especiarias, de você trabalhar aquele molho, de você adicionar sabor, sabores fortes, sabores que marcam aquele molho, sabores que deixam ele mais forte, mas com aquele aroma que você chega mesmo distante da cozinha, você consegue sentir aquele aroma de longe, você diz, rapaz, está fazendo um molho de tomate e parece que delicioso. Então, gente, existem os aliados dos molhos, as especiarias que combinam e deixam o sabor mais forte. Então, falando sobre o molho, a gente ainda fala que, então, falando bem, pode usar industrializado? Pode, mas nada se compara com você fazer seu próprio molho, não é isso?
Com grande variedade de tipos, texturas e sabores, os molhos fazem toda a diferença na hora de finalizar as massas. Lógico, não uma massa sem molho é complicado. Mesmo que ela seja, por exemplo, um ravioli com bastante queijo, tudo que você parta, mas vai ficar faltando um molho ali. Certo, gente? O molho de tomate é o molho mais utilizado entre os molhos nas massas. Porém, existe uma variedade de molhos diferentes e utilizados na culinária italiana, gente. A gente tem um molho de tomate como principal. Dele a gente tem uma variedade, não é verdade? A gente, quando fala de molho de tomate, a gente pode trazer o napolitano, certo? Molhos que têm a sua variedade do molho de tomate. Tomate e ervas, certo? Então, tomate com ervas finas faz toda a diferença na mudança do sabor. Do molho de tomate a gente tem o bolonhesa também, que é o molho que envolve com a proteína da carne, essa é aquela carne moída. Enfim, tem vários molhos que você pode tirar, por isso que você tem ele como molho mãe, não é verdade? O molho rosé, certo? A gente tira também, que é a mistura dos molhos. Então, gente, dá para você fazer uma variedade de molhos. Então, tem o principal aqui, o carro-chefe das massas, o molho de tomate. O molho de tomate ele tem as suas características. Lembrando que é um molho que demora um tempo de cozimento para trabalhar todo aquele tomate, certo, gente? E aí é bom utilizar tomate maduros, agora não estragados. Tenham muito cuidado na hora de fazer esse molho com a questão do tomate, porque não é porque ele tem que ser tomates maduros que sejam tomates passados, que são aqueles tomates amassados, marcados, que já apresentam algum tipo de bactéria. E aí tem que tomar muito cuidado na hora de fazer essa seleção. E aí, gente, numa galera de tomate para grandes restaurantes que trabalham com esses tomates, por exemplo, que vai fazer um tacho enorme de molho de tomate, você separa os tomates bons dos ruins e aí você vai fazer a higienização desses tomates. Então tenham muito cuidado com isso, porque é asa da contaminação que pode vir através de outros tomates, embora aquele tomate aparentemente esteja perfeito. Então tem que ter muito cuidado nessas horas, na hora de fazer. E aí, gente, a gente tem o napolitano, que é uma variedade do molho de tomate, certo, gente? O molho napolitano ele é delicioso, ele combina muito com massa fresca, ele tem as suas características, é um molho forte de sabor, é um molho que não é muito comum da gente comer, a gente ouve muito falar, tá aí na tela para vocês, uma receita básica de molho napolitano, mas para vocês entenderem que esse molho ele é saboroso e ele é muito utilizado na Itália. É um molho encorpado e que tem o seu valor enorme em relação a agregar sabor às nossas massas. E aí a gente tem o molho bechamel. Erroneamente nós chamamos esse molho bechamel de molho branco. Gente, tem que ter muito cuidado. Eu já vi diversas receitas de bechamel, com trigo, sem trigo, com amido de milho, sem amido de milho, com creme de leite. Então existe uma variedade de receitas para fazer o molho bechamel. Mas não chame esse molho de molho branco. Ele é molho bechamel. E vocês vão entender que é a mesma coisa que a gente chama em relação ao molho madeira. Ele só é molho madeira quando você pega o demi-glace e coloca o vinho madeira, o vinho amadeirado. Não tem como você fazer e colocar um outro tipo de vinho e chamar aquele molho de molho madeira. Acontece, eu já trabalhei em restaurante que colocava vinho e era qualquer tipo de vinho, entendeu? Era vinho que não era da qualidade para transformar ele no molho madeira. E aí você descaracteriza o molho, que aí é o molho bechamel, que é aquele molho que vem de você fazer uma deglaçagem com ossos no forno, queimar,
tirar aquele queimado, misturar, e aí você vai fazer todo o processo de fazer o roux, que aí a gente já estudou os espessantes, né, na sala de aula, e hoje eu estou trazendo um pouco mais abrangente essa parte de molhos direcionados para a cozinha italiana, para a culinária italiana. Então não misturem, né, nesse caso, essa questão do entendimento de vocês em relação a essa parte. Quem não teve ainda, quem não chegou no módulo ainda de molhos, né, vai chegar nessa parte, vai entender como é feito, para que serve o espessante, para que serve o roux, vai entender como é que é usado ele, como ele engrossa, como ele deixa o molho mais encorpado. Tudo isso é característica. E aí a gente tem o molho de queijo. Aí o molho de queijo geralmente é uma variedade do molho bechamel, certo? Você faz a base do molho bechamel, e dele você tira o molho de queijo. Você inclui os queijos e aí vai variar. Você pode usar um tipo de queijo que vai dar sabor, como você pode variar, até mesmo usar o requeijão, usar queijos de sabores. Tomem cuidado, como eu disse, para não deixar. E se você coloca vários tipos de queijo, aí quando você pode chamar molho a 4 queijos. Agora não adianta você pegar um bechamel, colocar um parmesão ou um queijo mussarela e dizer que é molho a 4 queijos. Não. Molho a 4 queijos, a gente tem que levar 4 tipos de queijos. Então tenham muito cuidado nessa hora, na hora de vocês observarem como é que vai ser feito esse molho, a qualidade do molho, como ele vai estar preparado, como você vai estar preparando esses molhos, qual a medida, tipo, qual é a quantidade de queijo. Eu vou pegar 200 gramas de cada queijo e vou botar. Mas eu tenho um queijo mais forte, então se eu colocar 200 gramas, ele vai sobressair os outros. Queijo que sobressai, como eu falei, parmesão, provolone, gorgonzola, queijo do reino, são queijos de sabores fortes, que vai roubar a cena ali. E se você colocar ele igual ou maior que os outros, com certeza você não vai sentir os outros sabores dos queijos. Então alguém vai dizer, esse molho é de queijo parmesão. E você vai dizer, 4 queijos, vai dizer, não, mas eu só sinto parmesão. Então tenham muito cuidado com isso na hora de você fazer esses molhos, certo? E aí chegando pra gente um molho que é uma delícia, molho carbonara. Gente, o molho carbonara é delicioso. Ele tem um diferencial, porque ele leva uma proteína dentro dele. Ele também tem um diferencial em relação ao sabor dele, apesar de ter uma proteína forte, mas você consegue sentir. Então é por isso que é muito bom e ter o cuidado na hora de fazer esse molho, de não colocar queijo nele. Você pega o bechamel e mistura ele eu prefiro fazer com crisp de bacon, certo? Eu frito o bacon, deixo ele bem sequinho, certo? Depois eu adiciono o molho, misturo e consigo trazer o sabor do bacon e o crisp, o bacon crocante dentro do carbonara. Algumas pessoas fazem também, tá corretamente, você fritar levemente o bacon e depois colocar para esse bacon dar uma cozida junto com esse molho também. Fica muito gostoso, bem legal. E aí tem a sua variedade e as formas de você fazer. O molho carbonara é delicioso. Ele combina com vários tipos de massas e ele também tem um sabor forte. Então tenha cuidado, gente, com isso. Pessoal, a culinária italiana ela é abrangente demais, certo? Ela tem, se eu fosse falar aqui de outras massas, como é o caso de pizza, como é o caso de outras massas que existem na Itália e até outros pratos que não envolvem massas, a gente ia ter uma aula que ia se estender por horas e horas. Porém, gente, o nosso foco, como eu disse para vocês, era massas e molhos. Espero ter agregado conhecimento para vocês em relação a isso. Espero que vocês tenham entendido. Espero mais ainda ter aguçado a curiosidade de vocês de procurar conhecer mais sobre essa culinária, de procurar mais saber sobre massas. Mais importante também, testar essa massa, testar, fazer. Eu nunca fiz uma massa fresca, vou testar. E aí você fala
com o seu professor direcionado. Se for eu seu professor, pode falar diretamente comigo, pedir dica, pedir informação que eu lhe ajudo. Os demais professores estão diretamente capacitados para ajudar você a fazer a sua massa fresca. Então procure o seu professor. Esse curso é bem direcionado dentro da área da gente, dentro daquilo que a gente tem conhecimento. É muito diferenciado. Tem muitos restaurantes que vão pela questão da massa fresca. Então é um diferencial se você souber fazer, se você tiver feito já, se você tiver aprendido, e você vai levar um adicional para o currículo de vocês gastronômico, que é aquele currículo que mostra aquilo que você domina e aquilo que você sabe fazer. Gente, conhecimento nunca é demais. Então continue estudando, continue aplicando, continue buscando conhecimento, continue querendo aprender mais. Eu espero ter agregado conhecimento para vocês e ajudado vocês nessa aula especial que a gente traz para vocês, o grau com todo cuidado e com todo entregue para trazer o melhor para vocês. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar podendo trazer essa aula para vocês, que o grau proporciona. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês aproveitem essa aula e até a próxima. Um beijo!